Creepypastas baseadas em histórias reais. Terrorzão da madrugada, hein, cara. Agora eu vou começar a fazer assim, cara. Toda madrugada eu assisto os vídeos de terror só de madrugada daqui pra frente, cara. Não vai ser isso, óbvio. Eu vou gravar terror antes também, né? Mas depois da meia-noite vai ter gravação mais de terror. Caneca não tinha caído do céu. Não, mas era uma de vidro. Não, essa também. Não, essa é de louça, né? Louça, sei lá como chama. Porcelana, né? Aquela era uma de vidro mesmo, né? Que tinha quebrado. Mas era uma xícara normal, aquela não era uma caneca, né? Essas creepypastas. Quem não se lembra daquela época onde você abria o YouTube, ia no canal do Ambu e passava várias horas assistindo creepypasta do Slenderman e do Jeff the Killer? Aí chegava a noite, você não dormia, pedia... Tem youtubers que fazem isso até hoje. Pra dormir com seus pais. Hoje em dia a gente cresceu e consegue separar a realidade da ficção de forma muito clara. Então essas histórias se tornaram apenas nostalgia, um sentimento muito bom, apesar do medo que você sentiu naquela época. E eu não sei você, cara, mas quando um filme fala que é baseado em fatos reais, meu medo multiplica umas 10 vezes. Então, eu assisti esses dias aquele Atividade Paranormal, eu nunca tinha visto, mano, que é gravado assim, tipo estilo found footage, né? Eu nunca tinha assistido até hoje, eu assisti, não sei se foi no último fim de semana ou no retrasado. O filme é legal, realmente, cara. Achei interessante. Eu quero falar justamente sobre isso. Tipo, eu tô falando isso porque ele é nessa pegada aí de filme que finge que é história sobre real, creepypastas que até então eram histórias fictícias, mas no fundinho delas, algumas foram baseadas em fatos reais. Então, sem mais enrolação, bora lá. The Smiling Man. Em abril de 2012, um usuário do Reddit chamado Blue Tidal postou uma história intitulada The Smile Man. A história basicamente conta... Hereditário é um filme que eu gostaria de não ter assistido pra assistir em live com vocês, mano. Em algum momento de 2012, que Blue Tidal saiu pra uma caminhada sozinho no meio da noite em Seattle, em Washington, depois que seu colega de quarto adormeceu. Em algum momento, entre 1 e 2 da manhã, ele viu um homem estranho dançando no outro lado da rua. Nas palavras do próprio usuário, era uma dança estranha, parecida com uma valsa, mas ela terminava cada sequência com um passo estranho pra frente. Acho que eu poderia dizer que ele estava andando dançando, vindo direto na minha direção. A princípio, Blue Tidal tentou passar por ele, dando o máximo de espaço possível para evitar contato, mas o homem continuava dançando cada vez mais perto. O que é mais perturbador sobre o relato é a maneira como o usuário descreve a aparência do homem. Com base no post original, o homem era alto e magro, vestia um terno antigo e tinha uma expressão extremamente assustadora no rosto. Seus olhos estavam bem abertos e sua cabeça inclinada para trás, olhando para o céu. Ainda mais bizarro, a sua boca espero que seja um rato. Torcida com um sorriso forçado que parecia permanentemente fixo em seu rosto. Para encurtar a história, o homem sorridente acabou perseguindo Blue Tidal por várias horas, até que o usuário finalmente conseguiu despistar ele e voltou com segurança para o seu apartamento. Há muitos mais detalhes sobre a perseguição, mas eu estou tentando simplificar a história. Com base no que foi mencionado no post, o usuário continuou vivendo naquela cidade por mais 6 meses e nunca mais saiu para uma caminhada sozinho tarde da noite. Agora, esse é geralmente o tipo de história que você lê e imediatamente você considera falsa, mas The Smile Man é um daqueles posts que não há um motivo para acreditar também que seja mentira. Depois que a história foi postada, The Smile Man virou algo como uma espécie de lenda urbana e se tornou uma creepypasta clássica, sendo frequentemente apresentado em fóruns de terror e até transformado em várias curtas-metragens virais ao longo dos anos. Ainda assim, a história original não foi projetada para ser uma creepypasta, mas acabou se tornando com o tempo. O autor continua insistindo que é real. Para contextualizar, o subreddit Let's Not Meet, onde a história foi postada, foi criado para as pessoas compartilharem relatos verdadeiros de encontros assustadores que vivenciaram pessoalmente. De acordo com as diretrizes do subreddit, não são permitidas histórias fictícias ou paranormais. Se porventura houver qualquer indicação de que uma história foi inventada, isso resultaria na remoção imediata do post. Então isso significa que os administradores do Let's Not Meet a todo tempo fazem um grande esforço para manter o subreddit livre de qualquer tipo de história falsa. Isso não quer dizer que algumas histórias relatadas não escapem desse filtro. Porque, tipo assim, nem os vídeos normalmente do canal de terror ou essas coisas apagadas, assim, cada um. Mas particularmente não acho que The Smile Man seja uma delas. Olhando para a atividade do Blue Tidal e outras subreddits
subreddits, Especial ele de parece ser uma 5K. pessoa bem Não honesta foi e genuína, gravado aí. frequentemente Vou gravar discutindo quando artes chegar aos marciais, 6. música e outros tópicos não relacionados a Minuto pra tudo, não é creepypastas descuidado ou mesmo, histórias de terror da internet. O fato do The Smile Man ser praticamente a única história que o usuário contou desde que criou a sua conta em 2012 é um bom indicativo de que possa ser verdade. Além disso, dezenas de usuários ao longo dos anos alegaram ter visto esse homem sorridente também, e muitas vezes o próprio autor original aparece nessas discussões para checar os fatos e chamar atenção quando estão exagerando na história ou relatando detalhes falsos. Claro, isso não é de forma alguma uma prova 100% definitiva de que o Smile Man era real, mas honestamente eu cogito acreditar que isso realmente aconteceu. Então, quanto às intenções do Smile Man naquela noite de 2012, é realmente um mistério. Eu diria que o cara estava sob o efeito de drogas, mentalmente estável ou simplesmente tentando assustar. É uma probabilidade bem grande, na verdade, de ser Blue disso, Tide né? sem Pode motivo ser algum. mesmo. Com tantos anos desde que esse incidente ocorreu, provavelmente a gente nunca vai Realmente faz saber. sentido. A única coisa que a gente pode ter certeza é que provavelmente foi uma boa ideia o usuário ter fugido. Nunca se sabe do que alguém fora de si é Tá louco, capaz, cara, especialmente tava quando nessa não há noia aí, testemunhas sai por fora, perto. cara. O sequestro. Tá, ok. Em abril de 2015, um usuário do Reddit com um nome misterioso, I'm Sorry Michael, postou uma história triste e agoniante no subreddit No Sleep, onde ele compartilhou sua experiência em primeira mão sobre testemunhar o sequestro de uma criança de 4 anos em um playground no início dos anos 90. Mas é importante ressaltar que o subreddit Interessante, eu tava vendo antes da live, mano, eu tava vendo sobre aquele sequestro de uma criança que teve lá no Rio Grande do Sul, que a população pegou o cara lá e mandou o cara pro céu, né, cara? Nossa, que horror, cara. Eu vi lá os vídeos, tem a menininha falando, assim, falando que o cara fez coisa errada com ela e tal, cara. No Sleep Pesado. nem sempre apresenta histórias verdadeiras, na verdade quase nunca. Digamos que a página é praticamente composta inteiramente por creepypastas, mas você vai ver o porquê isso não é tão relevante já já. A postagem foi intitulada O Ano Era 1991, e nela o autor basicamente conta como chegou a um campo de esportes de uma escola para brincar com uma bola junto com alguns amigos da família em um dia quente de primavera. Assim que ele chegou ao campo, ele viu um garotinho com uma jaqueta azul correndo no playground próximo ao campo. De repente, uma van escura e suspeita parou no playground, estacionando bem em cima do traçado do jogo. Alguns segundos depois, um homem usando uma fantasia de urso de qualidade duvidosa saiu do veículo, prometeu doces ao menino e colocou ele na parte de trás da van antes de partir. Com base na postagem, o autor imediatamente entrou em seu veículo e tentou alcançar a van, mas por não estar tão familiarizado com a área, ele acabou se perdendo. Assim que ele ligou para a polícia, o responsável na ligação repreendeu ele por fazer uma chamada falsa e desligou. Só no dia seguinte, o autor então supostamente viu no noticiário que um menino de 4 anos chamado Michael Duna havia desaparecido de um playground escolar no dia anterior. Curiosamente, Michael Duna era realmente uma criança que desapareceu e isso realmente aconteceu em um playground escolar em 1991, o que torna esse post do Reddit bem perturbador. A história real diz que em 24 de março de 1991, Crystal Duna, a mãe de Michael, é uma creepypasta. Essa parte ia participar de um treino de futebol feminino na escola Bundert Elementary, em Victoria. Assim que chegou com seu filho na escola por volta de 12h30, Michael pediu para ir ao playground sozinho. Mas logo de imediato, Crystal sentiu que algo não estava certo, mas ela deixou o filho ir ao playground sob a condição de que ele ficasse lá até que seu pai chegasse à escola. Infelizmente, quando o pai chegou, Michael já havia desaparecido. Uma busca foi imediatamente iniciada e Michael foi oficialmente declarado desaparecido naquele dia. O menino estava vestindo uma jaqueta azul com capuz, uma camiseta me pega, cara, esse bagulho de desaparecimento infantil é uma das coisas que mais me, assim, sabe, me dão uma bad vibe total, mano. Tartarugas Ninjas, uma calça de rugby e um tênis azul. Mas apesar do enorme esforço de busca, que rapidamente se tornou uma das maiores investigações policiais da história canadense, Michael nunca foi visto novamente. Ao longo dos anos, a polícia recebeu mais de 11.000 pistas sobre o desaparecimento, mas nenhuma levou a algo significativo. E aí, de forma muito estranha, embora houvesse dezenas de pessoas no campo da escola naquele dia, não houve nenhuma testemunha do desaparecimento de Michael. A única coisa que conseguiram obter de uma pessoa que passava nas proximidades foi que um homem de cerca de 40 a 50 anos
Hills com uma van marrom foi visto próximo ao playground por volta do horário do desaparecimento. No geral, muitos dos detalhes da investigação oficial coincidem perfeitamente com o post do Reddit. Assim, né, cara, vamos ser sinceros, esse cara pode ter visto essa história desse crime real na internet e feito uma ficção de que ele era um cara que tava lá e realmente viu, né? Ou ele pode ter realmente visto. Claro, não vou querer desmentir o cara aqui assim. Mas a maioria deles nunca foi confirmada pela polícia. É provável que o ator tenha inventado completamente a história, então. Mas isso não muda o fato de que ela é pelo menos baseada real, né? em um Isso evento real que aconteceu. Mas infelizmente, é uma creepypasta, né, como cara? o desaparecimento aconteceu há mais de 35 anos. Mas eu tô entendendo que creepypasta não necessariamente precisa ser essas que a gente conhece e tal, né? É improvável que o Michael seja encontrado nos dias atuais. Infelizmente, nunca mais vai ser encontrado, né, cara? Que depressão, velho. Alice Killings? Eu sempre já ouvi falar desse. The Alice Killings é uma lenda urbana japonesa que, segundo a lenda, de 1999 a 2005, uma série de assassinatos brutais e inexplicáveis ocorreram em várias cidades do Japão. De acordo com a lenda, cada vítima foi morta de uma maneira diferente, e a única coisa que ligava os assassinatos era o fato de que uma carta de baralho era encontrada perto ou sobre o corpo. Não, dá uma destruída legal no meu dia. Eu também, cara. Minha bad... Cara, me dá uma coisa ruim, assim, das realmente, vítimas, sabe? quando eram descobertas pelos policiais. De forma desanima, tipo assim, não é nem... Eu fico assustado, assim, eu fico desanimado mesmo, sabe? Perturbadora, a lenda menciona que nas cartas de baralho, o assassino escrevia o nome Alice com o sangue da vítima. Por exemplo, uma das vítimas foi supostamente enterrada em uma cova rasa com uma dama de paus marcando a entrada. Outra carta, um rei de ouros, foi encontrada na mão de outra vítima em um bar. Com o tempo, as pessoas começaram a adicionar seus próprios elementos à lenda urbana. Eu nunca tinha reparado, eu reparei só agora, cara, é que o Akin, ele faz o vídeo dele com essas barras, né, em cima e embaixo, estilo filme, né, tipo, de vez em quando. São os transformando ela em uma creepypasta e adicionando todos os tipos de detalhes à história original, como normalmente acontece na internet. Mas embora os detalhes específicos nessa história sejam todos fictícios, eles são baseados em uma história completamente... Eu ia falar que esse próximo caso fosse mais light. verdadeira e aterrorizante. Em 2003, um ex-militar que se tornou segurança em Madrid, na Espanha, chamado Alfredo Galán Sacho, atirou na cabeça de um homem de 50 anos chamado Juan Francisco Ledesma, na frente de seu filho de 2 anos. A partir daí, Alfredo matou mais 5 vítimas ao longo do mês seguinte, todas escolhidas de forma aleatória e sem motivo aparente. Depois de tirar a vida de sua segunda vítima, ele deixou uma carta de baralho com um as de paus próximo à cena do crime. Então, como você pode imaginar, a mídia começou a sensacionalizar o caso, dando a ele muito mais atenção do que ele merecia. Graças a isso, ele matou mais 4 vítimas e feriu gravemente outras 3, frequentemente deixando cartas de baralho na cena para se encaixar na imagem que a mídia havia criado dele. Além das cartas... Aquele jogo Heavy Rain não tem um bagulho desse que o cara deixa tipo um origami? O assassino tinha um modus operandi particular na forma como ele tirava a vida das vítimas. Todas foram baleadas a queima-roupa e escolhidas ao acaso, diferente da maioria dos serial killers, que costumam seguir e conhecer suas vítimas antes de matar elas. Por oportunidade. Em 3 de julho de 2003, o assassino das cartas de baralho, como ficou conhecido, se entregou à polícia em um estado de intoxicação severa, confessando imediatamente a série de assassinatos que abalou Madrid naquele ano. Assim que ele se recuperou, ele tentou retirar sua confissão, mas a essa altura já era tarde demais. Que bom que ele usou essas coisas então, né, porque cara? ele havia revelado aos policiais certos detalhes sobre as marcas de caneta nas cartas que nem sequer haviam sido divulgados publicamente. De forma perturbadora, durante a investigação foi revelado que, antes de cometer seus crimes, o assassino desejava bom dia às vítimas e ordenava que se ajoelhassem antes de executar elas. Ainda naquele ano, Alfredo foi condenado a 142 anos de prisão. Uma pena que ele está cumprindo até hoje, em 2023. Acho que não vai conseguir ter liberdade mais, né? A Netflix fez um documentário sobre ele, intitulado The esses documentários criminais. Playing Card Killer, o assassino das cartas de baralho. Enfim. Documentário tudo bem, né? Duro essas séries tipo o Dahmer lá, né, cara? Porque assim, eu entendo que talvez nem seja a ideia dos caras que fazem a série querer romantizar a parada ou algo assim. Mas tem muito público que romantiza, né, cara? Exato também. Mas vamos pra próxima. Alice Human Sacrifice, não acho muito bom, não. Nunca ouvi essa música. Doppelganger? Ué?
O Doppelganger é uma creepypasta bem conhecida que conta a história fictícia de um garoto chamado Trey, que vivia com seus pais em um pequeno condado rural. Eu tô achando que eu sou realmente um poser das creepypastas, hein? Eu achava que eu era um fã, né, cara? Mas eu acho que eu sou só um fanboy mesmo. Com base no post original do Reddit, intitulado The Doppelganger, o pai de Trey, o Henry, era um guarda do condado que normalmente chegava em casa tarde da noite. Certa noite, Henry chegou em casa e informou à esposa e ao filho que um de seus colegas de trabalho estava desaparecido há 2 dias. Naquela mesma noite, a Mas é que tem uns documentários também que são ultra sensacionalistas, que fazem todo um pá, aquelas 1 milhão de coisas assim, né, cara? Fizeram ele prometer que não abriria a porta pra ninguém, nem mesmo para os seus próprios pais. No dia seguinte, Henry anunciou à família que o corpo de seu colega havia sido encontrado próximo a um riacho. De forma perturbadora, ele também mencionou que, embora Michael tivesse sido dado como desaparecido por apenas 2 dias, seu corpo foi declarado como tendo pelo menos 2 semanas de decomposição quando as autoridades o encontraram. Isso, é claro, significava que alguém havia se passado por Michael por vários dias, passando tempo com sua família e fingindo ser ele. Naquela noite, quando Trey subiu para seu quarto, ele ouviu uma batida na janela. Era a voz do seu pai, pedindo para deixar ele entrar, alegando que havia saído para verificar algo e se trancou para o lado de fora. Foi então que o verdadeiro Henry apareceu na porta, colocando um dedo sobre os lábios, sinalizando para seu filho ficar em silêncio. Depois de assustar quem quer que estivesse na janela, a família se sentou junta na mesa da cozinha, temendo por suas vidas. Mais tarde naquela noite, o impostor tentou novamente entrar na casa, fingindo ser o pai de Trey. Dessa vez, Henry chamou seus amigos policiais que concordaram em ajudar a rastrear quem ou o que estava fingindo ser ele. Enquanto seu pai estava fora, Trey subiu para o quarto dele e se escondeu debaixo das cobertas. Quando seu pai voltou, ele repreendeu ele e sua mãe por terem deixado a porta da frente destrancada. Ainda assim, a família foi dormir, e na manhã seguinte, Trey acordou com um cheiro forte vindo do quarto dos pais. Ele imediatamente percebeu que seus pais não estavam em casa. Ao abrir a porta do armário dos pais, o corpo de uma mulher que parecia exatamente com sua mãe caiu no chão. Assim que seus pais chegaram em casa, eles inventaram uma história para explicar o que havia acontecido, suavizando alguns detalhes para que seu filho não ficasse ainda mais traumatizado. A creepypasta termina com Trey notando que o cabelo do seu pai tinha um tom diferente de preto mas essa é creepypasta, eu tô achando que já é história real, mano, eu tô maluco. Deixando a história em aberto. Praticamente tudo na creepypasta é inventado, mas a história em si foi baseada em uma doença chamada Síndrome de Capgras, que é uma condição psiquiátrica real na qual as pessoas acabam... que é um impostor, né? Já ouvi falar disso. Deve ser, cara, um bagulho tão traumatizante. Seus familiares e outras pessoas próximas foram substituídas por impostores ou doppelgangers. Pesquisando um pouco mais, é possível notar que pessoas com síndrome... Imagine, cara, que sensação bizarra, você tá andando na sua casa, você olhar, tipo, sua mãe e você achar que é um impostor por algum motivo. Síndrome de Capgras frequentemente se tornam agressivas e até violenta com os entes queridos que acusam de serem impostores. De forma perturbadora... Imagina que bizarro, você tá andando assim e achando que as pessoas foram trocadas, cara. Uma relação bastante clara foi encontrada entre a síndrome de Capgras e homicídios violentos dentro de famílias. Pesquisando, eu descobri também que pessoas com distúrbios neurológicos pré-existentes, como doença de Parkinson, epilepsia e AVC, são as mais propensas a desenvolver a síndrome de Capgras. Pessoas que sofrem de esquizofrenia e doenças semelhantes. Deus me livre, cara. Também tem uma propensão maior. Algo terrível demais, assim, eu não tenho nem cabeça de pensar como. Um caso específico que chamou minha atenção envolveu um veterano de 24 anos que se entregou à polícia para confessar que supostamente havia sido violento com sua namorada. Curiosamente, quando os policiais ligaram para a namorada dele para ouvir seu lado da história, ela mencionou que as acusações eram completamente falsas e que seu namorado não tinha histórico de violência. O que se seguiu foi uma série bem confusa de eventos, onde o paciente acabou revelando que estava convencido de que toda a sua família era composta por impostores. De forma perturbadora, ele afirmou que sua mãe havia sido substituída por uma funcionária do governo que tinha sido enviada para obter uma confissão sobre seu comportamento enquanto estava no serviço militar. Aparentemente, o homem se sentia culpado por ter cochilado durante o expediente e socado uma parede durante o treinamento. E tinha medo de que sua mãe descobrisse. Mesmo que o homem afirmasse também ter sido violento com a sua mãe, ela negou as acusações e assegurou ao médico que seu filho não era uma pessoa violenta. Felizmente, após o tratamento, o homem ficou bem. Mas eu não consigo imaginar o quão aterrorizante deve ser tanto acordar convencido de que sua família não é realmente sua família, quanto não ser mais reconhecido por alguém que você ama. Meu Deus, que horror, cara. Abandonada pela Disney é uma creepypasta sobre um suposto abandono inexplicável por parte da Disney de certos resorts nas Bahamas e nos Estados Unidos.
A creepypasta Boa foi referência. originalmente Parece até Mandela escrita por Catálogo, Slime né? Beast, um renomado Aquele filme escritor de Nós. terror da internet, conhecido por criar Aquele filme diversas Nós, eu creepypastas assisti. virais. A história do Terrível, Abandonado pelo pela menos. Disney basicamente conta que em algum momento indefinido nos anos 2000, a Disney supostamente gastou 30 milhões de dólares em um resort nas Bahamas chamado Treasure Island, que, segundo a história, foi abandonado sem uma razão convincente. Baseada na Pô, é bem creepypasta, interessante essas histórias desses parques abandonados da Disney, né? havia outro resort que a Disney abandonou sobre circunstâncias misteriosas. Esse local estava localizado próximo à cidade Mowgli's litorânea Palace. de Emerald Isle, na Carolina do Norte, e deveria ser um resort com um tema de selva chamado Mowgli's Palace. Segundo Slime Beast, o projeto foi extremamente controverso desde o início, porque a Disney teria feito coisas bastante suspeitas para adquirir o terreno necessário para o palácio. Mesmo assim, a creepypasta menciona que a construção do Mowgli's Palace foi concluída e chegou a receber turistas por um tempo antes de ser inexplicavelmente abandonado sob circunstâncias nebulosas. O autor da história então alega que visitou o resort abandonado para tirar fotos e ver o que conseguia encontrar. Caraca, E é aí que a creepypasta se torna bastante assustadora. Segundo a história, o resort havia sido praticamente saqueado por completo e deixado para apodrecer Não é de duvidar que isso tenha ao rolado longo dos mesmo. anos. A maioria das coisas, grandes o suficiente para serem levadas, foi roubada, restando apenas mesas, geladeiras, estátuas abandonadas, outros objetos variados e os próprios edifícios para mostrar o que um dia foi o funcional Mowgli's Palace. Supostamente a Disney também teria soltado seus animais exóticos nos terrenos ao abandonar o resort, incluindo os tubarões que mantinham em seu aquário e pitons de 24 metros de comprimento. Uma das quais supostamente foi bem na direção Pois aí não é um crime ambiental, do não? autor da Fazer um bagulho creepypasta, desse? que inicialmente achou que era uma estátua. De forma perturbadora, a creepypasta menciona que dezenas de paredes, escadas e objetos espalhados pelo resort haviam sido pichados com as palavras "abandonado pela Disney", possivelmente por funcionários insatisfeitos com as práticas questionáveis da Disney. Em um certo ponto da história, o autor supostamente desceu as escadas para uma sala escrita somente mascotes, e lá ele encontrou uma versão negativa de um traje do Mickey Mouse, Versão que de alguma forma negativa? ganhou vida Caraca. e arrancou a própria cabeça na frente do autor para assustar ele. E tá, eu não Eita. consigo tancar essa história, ok? E obviamente todos os detalhes dessa história do início Parece ao fim real. são completamente falsos. O mesmo vale para qualquer outra história dessa série de creepypastas abandonada pela Disney, mas acontece que de certa forma, tá, ela foi baseada em alguns eventos reais. Tipo assim, Não, o houve parque foi de fato real abandonado. em uma ilha real que a Disney misteriosamente abandonou no final dos anos 90. Entre 1974 e 1999, Doideira isso, a né? Discovery Mas é maneiro, Island, cara. no Bay Lake, na Dá pra Flórida. entender, os caras abandonam assim porque não dá dinheiro, provavelmente, mas tipo, que gasto que os caras têm, sei lá, uma praia dessa? Era uma atração popular da Disney, aberta ao público, que era atraído por dezenas de espécies de animais selvagens vagando pelo cenário tropical. De forma perturbadora, o resort acabou sendo acusado de crueldade contra animais depois que a empresa admitiu que alguns abutres morreram após serem capturados por seus funcionários por razões não especificadas e misteriosas. A Discovery Island foi fechada em 1999 e o nome Discovery Island foi transferido para uma das áreas do Disney Animal Kingdom. Desde o seu fechamento, a ilha foi praticamente deixada para apodrecer e ao longo dos anos, suas estruturas sofreram grandes Isso deve ser danos bizarro, por cara. furacões. Seria legal ver uma exploração urbana desse lugar, Basicamente, né? a partir de 2024, todos os edifícios e atrações ter. do resort original ainda Contra permanecem. o Mickey. Não, o Mickey negativo não faz nem sentido. Tipo assim, caraca, os caras fizeram literalmente um Mickey. Cara, na nossa, ilha, sem dando comentários. ao local uma vibe bem assustadora e caraca. nostálgica. Atualmente a área é proibida ao público, mas isso não impediu que alguns exploradores urbanos se sim. aventurassem na ilha ao ponto de encontrar coisas bem esquisitas. Em 2004, o explorador urbano Shane Perez visitou a ilha 5 anos após seu abandono, nadando por 90 metros Quanto mais, assim, mais próximo da época que ela foi abandonada, mais interessante devia ser, né? Que devia ter mais coisas. Hoje em dia o mato deve ter invadido quase tudo. de águas geladas infestadas de jacarés no lago da Flórida Eita! para chegar a Discovery Tipo, Island. esse tipo de coisa, que nem esses jacarés, é coisa que a Disney com certeza removeu com o tempo, mas que se você fosse nos primeiros anos depois do abandono, certamente ainda ia E tá lá, passaram a né? noite explorando os restos do misterioso resort. Curiosamente, Tipo aquele durante parque teve acho que o zoológico do Beto Carreiro, lá em Santa Catarina, foi fechado. Tipo, se você for lá hoje e
entrar lá, certeza que tem animais lá ainda, né, cara? Certeza, eles não deram, tipo assim, não mandaram pra outros lugares aqueles animais ainda. Certeza que você vai lá, você vai encontrar aqueles animais lá ainda, mano. A visita, Shane e seus amigos descobriram que várias luzes na ilha ainda estavam Essas coisas funcionando de demorar alguma forma. anos De forma pra mais trocar. perturbadora, eles encontraram todo tipo de coisas estranhas nos galpões abandonados, incluindo cobras dentro de garrafa de Coca-Cola e vários animais que foram deixados para trás pela Disney quando a ilha foi Exato. fechada. Algo bem semelhante ao que foi mencionado na creepypasta fictícia. Embora Shane e seus amigos tenham conseguido explorar apenas metade da ilha antes do nascer do sol, eles postaram todas as descobertas em um blog que acabou se tornando famoso e chegou a ser destaque em notícias. É uma Obviamente, pena isso que foi tão antigamente, né? Não sei não se tem deixou a gravações Disney com disso, uma né? boa imagem, e como resultado da invasão, Shane foi banido de todos os resorts da Disney pelo resto da vida. Mas a atitude dele desencadeou uma onda de curiosidade em preso, torno né? da ilha que dura até hoje. Ao longo dos anos, O efeito, né, continua até alguns hoje. as outros pessoas indo exploradores lá e tal, né? urbanos tentaram explorar a ilha. Há vários vídeos, Sacote postagens de cobra. blogs e fotos Mas bem é um rato que interessantes. tá dentro da coca, Atualmente, a ilha está sob vigilância extrema 24 horas por Não, é na dia, coca o que mesmo, torna que a história do praticamente rato. impossível explorar esse local sendo um civil comum. Ainda assim, a ilha abandonada transformada em creepypasta Interessante, foi uma né, das cara? dezenas de coisas que mudaram um pouco a percepção pública sobre a Disney, deixando claro que por trás do mundo mágico de Conto de Fadas, há muitas coisas que os executivos da empresa definitivamente não querem que o público veja. Uou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça. Irado, hein, cara? Nossa, foi tenso esse vídeo aqui, hein? Ainda mais gravando no escuro, da outra vibe pra parada, cara. Deu medo mesmo, hein? Ok, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Que doideira, velho.